TV Informativo. Aqui o Vale se vê. Olá, bem-vindo ao programa Fala Jurídica. Hoje nós vamos falar com o representante do Diretório Acadêmico do Direito, Luiz Fernando Fonseca. É uma satisfação tu estás aqui no nosso programa. E a natureza do programa em si chama-se Fala Jurídica, e nesse mais de um ano de entrevistados, eu nunca tive um estudante, então é a primeira vez. Me fascina muito voltar a falar com um representante do Diretório Acadêmico, porque eu já fui membro de DA, de DCI, já fui membro de ULIS, né? Já participei de UNI, então para mim é uma satisfação tu estar aqui, Fernando, e falar sobre esse Diretório Acadêmico do Direito da Univates. Como é que está os anseios, como é que está, digamos assim, as reivindicações, e principalmente o que o DA tem de bom nesse ano, que já quase ao fim está, mas o que ele fez para os estudantes, nos seus direitos, nas suas lutas. Bem-vindo ao programa, Fernando. Primeiramente, muito obrigado, Dr. Merria. É uma honra, né, para mim ser um dos primeiros estudantes a ser entrevistados no programa. É uma honra também ser entrevistado pelo senhor, que é um penalista aí de renome. Primeiramente, o DA, esse ano, nós assumimos uma nova gestão, né, completamente diferente. É uma gestão com ideais, com princípios diferentes, né. Esse ano nós tivemos bastante trabalho voltado na questão de fechar parcerias. Fechamos algumas parcerias. Essas parcerias não trazem lucro propriamente dito para o DA, mas elas trazem lucro para o estudante, né? Fechamos parceria com livrarias, fechamos parcerias com promotoras de eventos jurídicos, que fazem simpósios, que fazem congressos, e nós estamos nesse trabalho com cursos preparatórios para a OAB. Nós fechamos algumas parcerias, e essas parcerias todas oferecem um desconto e oferecem alguns benefícios para os alunos que são sócios do Diretório Acadêmico de Direito. Essa é uma outra coisa importante, que o Diretório Acadêmico de Direito na Univates hoje, ele é o segundo maior da instituição, diretório. O maior diretório hoje é o de administração, porque eles comportam dois cursos. São dois cursos que têm um único diretório. O Diretório de Direito hoje da Univates tem cerca de 1000 alunos. Isso é uma coisa bem interessante. Esses 1000 alunos, eles são, no ato da matrícula deles, todos eles viram sócios do diretório. Nosso diretório também é um dos únicos que tem CNPJ próprio. Nós somos uma associação própria, totalmente desvinculada do DCE, né, as nossas finanças e etc. E é uma coisa importante porque nós conseguimos correr atrás de mais benefícios para os nossos alunos, né? Isso é uma coisa bem interessante também. Então, na verdade, a pessoa se matricula, já está automaticamente sendo sócia do DA, exato. E a partir daí desenvolve várias parcerias. Sim. Que te proporcionam, digamos assim, um melhor acesso econômico em razão dessa afiliação. E hoje, agora já indo para o segundo semestre praticamente, o que vocês têm de cursos, ou pelo menos de parcerias? Seria o curso preparatório para a OAB. E o que mais vocês teriam agora de interessante agora a ressaltar? Assim, eu acho que o que mais está sendo divulgado agora para o curso, que é uma coisa que nós queremos que o aluno participe, é o nosso simpósio, que vai ter agora de Direito, um congresso, que vai ser uma semana inteira. Que dia vai ser esse? E o que vão se tratar? Vai ser do dia 14 ao dia 18 de setembro, vai ser toda semana. Dentro dessa semana vai ser desenvolvido trabalhos como palestras, vai ter cursos preparatórios, vai ter viagens culturais, vai ter viagens jurídicas em alguns lugares específicos, que em Lajeado vai ser no presídio, vai ser no fórum, Ministério Público, todos esses locais. Nós também estamos planejando para esse congresso ali na Univates, o nosso foco é a tecnologia e a biodiversidade, né?
Então nós estamos trabalhando bastante com essa questão, questões bem recentes, né? Nós também conseguimos trazer um pessoal da FASE para falar ali, a advogada da FASE, e um rapaz que ele promove um trabalho muito interessante dentro da FASE, que eu acho que esse vai ser um dos nossos principais focos. Vai ser no primeiro dia, no dia 14, essa apresentação. E esse rapaz, ele faz um trabalho de artes, ele trabalha com pinturas, ele trabalha com música, ele trabalha com toda essa questão artística dentro da FASE. E ele tem... esse trabalho foi desenvolvido a partir de um momento que eles começaram a compreender o impacto que as drogas trazem para o cérebro das pessoas que utilizam, né? E muitas vezes tentava-se, pelos meios normais, reverter algumas situações que por essa limitação já não são revertidas. Então ele trabalha essa questão artística para estimular outras áreas do cérebro que ainda não foram. É muito interessante o trabalho que ele elabora lá. E na segunda-feira vai ser um dos principais eventos, que é com essas duas pessoas, que vai ser no Teatro da Univates. Esse evento vai ser um dos eventos focos, até porque teve durante esse ano, toda aquela discussão a respeito da diminuição da maioridade penal, né? Então esse vai ser um dos eventos que vai conseguir iluminar um pouco aí esse debate, né? Que muitas vezes é travado de forma tão turbulenta, né? Hoje o DA, a nível de reivindicação à universidade, o que vocês têm a reivindicar da universidade? Porque no meu tempo a gente, não é diferente hoje, né? Eu estudei em Porto Alegre, então a gente, tanto PUC quanto a URGS, a gente tinha um convívio, a gente tinha um corredor que do campus para PUC, então a gente vivia nesse circuito. Mas os posicionamentos dos jovens naquela época não são diferentes de hoje. Porém, eu vejo Lajeado, por exemplo, a Univates, que é uma universidade quase padrão de europeu, entendeu? E percebo também que os estudantes, os professores têm esse nível muito mais elevado que muitas universidades que eu conheço. Mas existem reivindicações, né? Quais são as suas reivindicações hoje para a Univates? O que vocês têm de ponto de conversa, de divergência, de convergência? Nos ilustre o que vocês têm lá. Bom, nós temos bastante pontos de divergência, né? Até porque nós representamos os estudantes e eles representam a instituição. Né? Então, nós temos pontos de vistas e prioridades diferentes, né? Agora, no início do ano, nós tivemos uma reunião com a reitoria. Os principais pontos que nós temos, assim, que nós todo ano sentado, conversado, às vezes é feito até, muitas vezes foi feito manifestações, né, acerca das mensalidades, né, que é uma coisa que, a nosso ver, a mensalidade nós não queremos que ela diminua, que ela não aumente ou que a universidade vá à falência. Mas nós queremos que a universidade dê condições daquele aluno que por muitas vezes não tem tantas condições de entrar. E esse é uma batalha travada num nível que a instituição fala em números. A instituição fala em números, porque essas conversas sempre são feitas com o pessoal da administração da instituição. Então eles são muito técnicos, muitos números, são taxas, sobe, déficit, superávit, etc. E nós, como ciências humanas, falamos muito em pessoas, em sonhos, né? Aquela pessoa que tem o sonho de entrar lá, de fazer sua graduação, mesmo que seja uma ou duas cadeiras, mas que ela consiga, né, ter esse acesso, que ela consiga procurar o sonho dela, que ela consiga ter o que seria o básico hoje, né, que é o acesso à educação. Então essa é uma das reivindicações nossas mais fortes, né, com a Univates. Dentro do curso são diversas reivindicações, né? Não que o curso não seja bom, o curso de Direito da Univates é bom, ele é um curso que prepara, mas como nós, né, temos esse trabalho, nós somos pessoas críticas, estamos sempre procurando evoluir, né? Hoje a Univates tem um setor de direito constitucional que ainda não está fortalecido, não está, como é que eu posso dizer, não está pronto, não temos professores especializados nessa área de constitucional, que é uma área de extrema importância para o direito. A nossa legislação mor, né, ela que vai
nos dizer todos os princípios, tudo que vai nortear as outras legislações. Isso é uma reivindicação do DA também? Isso é uma reivindicação do DA, porque nos últimos semestres nós estamos tendo muita troca de professores nesse ramo, por não ter um professor com essa qualificação específica, né? Então fica tudo muito... um professor dá uma aula mais focada na matéria que ele é especializado e outro dá mais... Então fica muito desfoque a matéria de direito constitucional. Isso é uma das reivindicações que nós temos. A outra reivindicação que nós temos hoje com a instituição é a questão da iniciação científica. A Univates hoje possui algumas linhas de pesquisa, só que eu percebo que para o aluno, para o estudante, né, chegar nesses grupos de pesquisa, pesquisar, fazer um trabalho junto com o professor, levar a sua pesquisa adiante, esse tipo de trabalho não é tão divulgado como teria que ser e também não é tão acessível como poderia. Uma vez que as pesquisas hoje no Brasil são utilizadas, as notas de pesquisa, elas são levadas em consideração em mestrados, em doutorados. Mas principalmente eu me lembro quando eu fiz pesquisa da FAPER, CNPq, mas a regra geralmente, não sei se foge isso, primeiro tem que haver um professor coordenador, né? Sim. Né? E deve ter o estudante que queira atuar numa pesquisa, mas o principal, e aí que eu vejo o teu interesse, que lá na PUC não tinha, era o DA implicar a insurgência de que deva existir mais iniciação à pesquisa. Mas existem estudantes interessados em pesquisa? Existe. É que assim, o que acontece hoje é que essa questão das notas de pesquisa, pouquíssimos estudantes da instituição conhecem. Pouquíssimos estudantes da instituição conhecem, sabem que, porque hoje na Univates, pelo menos nas turmas que eu estudei, mais ou menos 30% a 40% pretendem continuar os estudos após a graduação. Pretendem fazer um mestrado, pretendem fazer um doutorado, e assim vai. Só que pouquíssimos alunos assim, têm o conhecimento de que essa iniciação científica vai implicar na nota dele, vai implicar no currículo dele para ele conseguir entrar num mestrado, para ele conseguir entrar no doutorado. Então essas informações hoje na instituição não são divulgadas, né? A iniciação científica hoje na instituição ela não é tão divulgada como deveria ser, e pela importância que ela tem, né? Correto. A iniciação científica, a pesquisa vai nos trazer informações que hoje desconhecemos, porque o aluno não está só absorvendo conhecimento já existente, ele está criando novos conhecimentos. Ele está adequando os conhecimentos que já existem à sociedade de hoje, aos padrões culturais, econômicos de hoje. Isso é uma coisa importante. E no caso, esse objeto de pesquisa que vocês têm, o DA pode ajudar o estudante que queira, ele dá a sua orientação, né? Vocês já auxiliaram os estudantes nesse sentido? Porque eu me lembro, na época da universidade, que o desconhecimento era total por parte do estudante. E geralmente quem chamava a atenção à pesquisa era o professor, né? Ou pelo melhor estudante, ou por uma tese que o estudante discutiu na sala de aula. Hoje o DA faz esse papel de despertar o interesse à pesquisa, seria uma responsabilidade. Eu sempre entendi que a pesquisa é uma responsabilidade dupla, né? Sim. É daquele que incentiva e daquele que quer incentivado, né? Mas tem que ter um incentivador. E eu não vejo, em regra geral, as universidades buscar isso, né? É muito raro ter assim um grande arsenal de pesquisa, de pesquisadores universitários, ainda mais no direito. E eu vejo com bastante surpresa e alegria que o DA faz isso. Vocês despertam os interesses dos estudantes? A nossa luta esse ano ela está acontecendo, nós estamos em diálogo com a instituição, estamos conversando para criarem novas linhas de pesquisa, para os professores coordenadores de pesquisa conseguirem suprir a necessidade, né, que existe, só que é desconhecida. E nós, todo mês, nós temos reuniões mensais do DA, é uma das propostas que nós tínhamos e que nós estamos aplicando esse ano, que nunca aconteceu antes, está acontecendo agora. Todo mês nós temos reuniões do DA com os alunos. Todo mês. É marcado uma data, é divulgado via e-mail, vai e-mail para todos os alunos, via Facebook, nos grupos, redes sociais. E dentro dessa reunião nós tentamos debater com os alunos as necessidades e mostrar para os alunos as necessidades que eles desconhecem. Quando nós sentamos
com os alunos e discutimos a respeito da iniciação científica, nós percebemos o quanto eles desconheciam. Desconheciam, claro. O quanto eles desconheciam. E eles nunca reivindicaram por esse desconhecimento. Nunca foi uma reivindicação à instituição, porque nunca foi algo que eles conheciam como prioridade, nunca foi divulgado isso. E a partir do momento que nós sentamos e começamos a conversar e mostrar que essa nota da pesquisa pode influenciar num mestrado, numa universidade melhor, os alunos começaram a ir mais atrás. Mas como é que nós podemos fazer? Onde é que nós podemos ir? E daí nós sentamos com a coordenação e estamos começando a debater sobre isso. E o que a coordenação fala disso? A coordenação, ela, a princípio, eles têm as linhas de pesquisa deles hoje, só que eles fazem aquela linha de pesquisa que é padrão nas universidades. Eles têm 2 ou 3 linhas de pesquisa, tem os alunos que são bolsistas, né, desses professores que fazem pesquisa, e a iniciação científica é difícil. É difícil o aluno chegar lá e dizer: eu quero fazer a minha iniciação científica, eu quero participar de um grupo de pesquisa. Então é isso que nós estamos começando a conversar. Claro que nós vamos precisar de um pouco de tempo, porque vai precisar mais professores para suprir essa demanda, né? Porque a partir do momento que isso for elencado vai ter uma demanda, mas a coordenação se posiciona de forma favorável. Eles estão tão bem. O diálogo que nós estamos estabelecendo com eles está favorável. É que, na verdade, se tu for avaliar tanto o pesquisador quanto os assessores, porque quem vai fazer a pesquisa é o professor, né? A orientação é passada para os alunos. Tanto o professor quanto o estudante vão ganhar nisso no seu currículo, né? Eu não tenho a menor dúvida. E o que eu tenho visto na Univates, nesse sentido, é que ela tem muita pesquisa. Só que, como todas as universidades, tem pouca no direito. Ou pode ser que eu esteja errado nisso, eu não tenho conhecimento de matérias relevantes na área do direito, pode ser que até existam, né? Sim. Há pouco tempo atrás tem uma colega minha que publicou um livro sobre prioridade de bem de família, né? Então existe, só que eu vejo que numa latitude com tantos alunos como tem direito, eu não consegui ver, e aí eu te faço a pergunta para ti, repasso a pergunta para ti. Hoje, tu conhece estudantes pesquisadores na Univates que são bolsistas? Eu conheço alguns estudantes, sim, até alguns ajudam nós no DA. Esses estudantes são bolsistas, trabalham na área de pesquisa. As áreas de pesquisa da Univates no ramo do direito são todas voltadas aos direitos humanos, que é uma dos principais focos do nosso curso. Mas o que nós gostaríamos que acontecesse é que se ampliasse esse leque de vagas, não só para bolsistas, mesmo para alunos que não fossem bolsistas, conseguissem ter a iniciação científica deles. Porque uma das coisas que nós em debate, nós sentando e conversando, nós percebemos hoje o jurídico no Brasil praticamente faz mais legislação do que o legislativo, né? Nós temos legislações muito antigas e essas legislações elas têm que ser adequadas e cabe ao jurídico fazer essas adequações por meio de algumas primícias, né? E isso é uma coisa que na aula, dentro da sala de aula, o professor explicando, muitas vezes o aluno não consegue entender. Porque hoje o direito no Brasil é muito objetivista. Está na lei, é o que vale. Só que a lei foi feita há quantos anos atrás? Qual era a realidade na época? Hoje a realidade é outra. Não surgiram novas situações que devam se aplicar ao direito de forma diferente. E isso é uma coisa que dentro do Congresso não se discute tanto quanto dentro do jurídico. Só que os alunos que se formam hoje na graduação, eles não conseguem ter essa visão de sentar e discutir. Tá, a lei hoje é assim, e é o que pode valer, é o que vai valer. Para termos uma ideia, o nosso Código de Processo Civil foi revisado agora, é para entrar em vigor, mas já cogita-se em prorrogar para mais 5 anos, né, a sua entrada em vigor. Então ele vai entrar em vigor possivelmente daqui a 5 anos. Daqui a 5 anos já vai ser outra realidade, né? Os meios de informações, o nosso jurídico hoje ainda trabalha por meio de papel, muito papel, é extremamente físico o nosso jurídico hoje, pilhas e pilhas de papel.
O que hoje, com a tecnologia que nós temos, já não seria mais necessário, sabe? Então não está conseguindo suprir as demandas do jurídico, está atrasando os processos, as decisões. Então isso tudo eu acho que poderia ser suprido com uma maior disposição de linha de pesquisa. Tem muita gente boa saindo, tem muitos alunos novos, jovens, com uma cabeça muito aberta, são muito inteligentes, são extremamente debatem, falam, conversam, aceitam a opinião do outro, só que isso não está sendo utilizado, não está sendo aproveitado, esse brilho dos alunos de hoje. Não tenha dúvida. Mas tu sabe que isso é muito interessante tu falar isso aí, me reportou aos cursos que a gente faz aí fora, até fora do Brasil, quando num seminário na Universidade de Buenos Aires, eu estava fazendo doutorado lá, e ele dizia assim, que muitas vezes a lei sempre vai estar atrás do homem, né? Porque o homem sempre procura buscar a perfeição, e quando quer buscar, a lei vai estar atrasada. Em compensação, as mentes que pensam estão sempre à frente da lei. Então fecha o que tu disse, tu na condição de jovem e pesquisador ou representante de vários estudantes, tem essa visão. Mas dentro da linha de pesquisa, agora eu acredito que tu centralize, ou pelo menos dentro da tua maneira de ver o direito, como é que tu vê hoje o direito no Brasil e todas essas operações, essas mega operações do Lava Jato? Como é que o diretório acadêmico está vendo essa nova, eu entendo como nova fase de direito, onde os grandes estão sendo presos como se fossem os pequenos, né? Onde muitas vezes as leis não têm tanta importância, mas mais importante é a prisão, e onde de certa forma se faz justiça, né, social, mas muitas vezes não se sabe se essa justiça é correta, né? Eu estou dando a minha visão. Como é que o DA está vendo? Como é que tu, como representante dos estudantes, está vendo essa situação? Tu acha que vai vir um novo Brasil? O que tu acha que vai acontecer nesse... Eu acredito que sim, que o novo Brasil virá. Mas eu também não tenho aquela mente de que virá quando um super-herói aparecer e salvar a todos, né? Isso eu acho que será um processo, isso vai ser um processo de evolução de todos, de todos os brasileiros. Hoje, claro, o nosso direito, eu até em conversa com os meus companheiros, nós chegamos à conclusão que o direito, um dos marcos históricos no Brasil foi essa questão da Lava Jato, né? Porque tu vê o dono de uma grande empreiteira, de uma mega empresa, né, saindo algemado da empresa ou da sua residência, é um marco histórico no Brasil. Tu acha que aí com isso aí tu vê que a justiça é para todos? Se tu sente isso aí? Consegue-se ver que ela está conseguindo evoluir e tentando alcançar todos. Consegue-se perceber essa evolução. Que sim, que a justiça está conseguindo alcançar todos. Só que ainda ela atinge de formas diferentes. Ainda ela está atingindo na sua dissolução de formas diferentes, né? A gente pode perceber pelo nosso o direito tributário ou o direito penal, né? A pessoa comete um crime, a pessoa não pode reparar esse crime e simplesmente sair ilesa. Agora, se eu sonego impostos, que seria visto como um crime, eu vou lá, pago, tá tudo certo, uma multa, uma taxa, tá tudo certo. Então são visões diferentes num contexto que poderia ser igual, né? E isso é o que acontece hoje ainda, com menos força do que já aconteceu. E a evolução tende ao direito sim ser erga omnes, atingir a todos com igualdade. Porque a sociedade hoje já não suporta mais ver só aquela pessoa que é flagelada pela condição dela. A gente vê hoje, um ladrão, um assaltante, uma pessoa assim, ela está cometendo um crime num lugar isolado, atingindo algo isolado, numa comunidade, num bairro, naquela região. Ela não afeta os demais, ela afeta aquela região. Agora, a partir do momento que se fala em corrupção, sonegação, desvio, esses outros fatores, está atingindo a população como um todo. E isso quem paga é todo mundo. Então, assim, hoje já está começando a se evoluir essa mentalidade. Embora, claro, tenha ainda as suas resistências, né, para o novo. Como eu falei, hoje um aluno de direito jovem sai da universidade cheio de ideias, cheio de expectativas, cheio de
E quando se cai no mercado de trabalho, se vê que muitas vezes temos que frear nas nossas ideias. Como o senhor mesmo falou, a nossa mente anda à frente da lei, né? E a lei ainda nos puxa para trás, muitas vezes, em algo que nós queremos aplicar, botar Mas hoje sim, está se atingindo mais pessoas, só que tem coisas que me assustam, que nos assustam no ramo do direito. Por exemplo, pessoas que pedem a justiça pelas próprias mãos. Isso é uma coisa, foram anos e anos e anos de avanço na sociedade, depois do Pacto Social, e ainda se consegue perceber essas peculiaridades dentro de uma sociedade, e isso é uma coisa que preocupa. Sei que eu acho que de repente no mundo do crime isso nunca vai ser mudado, né? Eu acho que a questão da pena capital a pena capital, os homicídios passionais, sabe que desde o tempo do Egito até os dias de hoje os delitos penais são os mesmos, né? É o roubo, abigeato, o homicídio, o delito sexual, a extorsão. São crimes que vêm milenares, que nunca vão sair do homem, né? Por mais que se esforce. Mas a natureza de compreensão muda, né? Hoje em dia a gente vê que as coisas, e aí entra a Operação Lava Jato, são para todos, né? Eu na verdade, eu sou muito de Ramos, né? Que diz assim, a justiça tem que ser no mínimo necessária e aplicada para os mais necessitados. Porque não que a justiça não exista, a justiça vai sempre existir, mas a justiça chega a ser quase uma relação de poder, né, da classe que aí está. Agora, na condição de ideal que tu me traz, e aí vem a raiz da minha pergunta, é que eu sei nos cursos de direitos com uma visão de que o rico jamais ia ser condenado, né, em que o político jamais ia ser destronado do poder e que a pessoa com grande influência internacional, como é o caso de vários políticos que tem aí, jamais seriam admoestados, jamais seriam tocados pela Polícia Federal, qualquer polícia. E hoje eu vejo, e aí tu tem, digamos assim, tu tem muito mais, tu está muito mais preparado do que eu, até pela visão crítica, hoje tu vê que eles vão presos, né? Tu vê a diferença minha com a tua? Eu trabalhei no mundo quase do impossível, né? E tu está trabalhando no mundo possível, porque daqui a um tempo tu pode ser promotor, tu pode ser delegado, pode ser um juiz, ou pode ser até um criminalista, tu vai estar no meio disso aí, né? E essas diferenças que eu acho interessante. E aí eu vou te fazer uma pergunta, na condição de estudante hoje, né? Tu, Univates e representante, tu crês que existe um mercado de trabalho bom para vocês? Existe um mercado satisfatório? Mas essa pergunta eu vou fazer, Luiz Fernando, eu vou fazer no próximo programa, tá? Nós vamos dar continuidade, que seria a perspectiva dos estudantes nesse nosso mercado de trabalho. Até mais no nosso próximo programa.